Você já percebeu como hoje em dia tá cheio de gente espiritualizada, mas vazia de consciência? Eu vou te falar uma coisa que pode incomodar um pouco, mas se te incomodar um pouco, seja exatamente porque você precisa ouvir. Eu tenho aqui nas minhas mãos um livro antigo. Aconteceu na Casa Espírita, um livro de mais de 20 anos. Páginas amareladas, envelhecidas, mas que, sinceramente, parece que foi escrito ontem. Eu tenho ele há muitos anos e eu super indico este livro, porque o que ele mostra, eu continuo vendo em todo lugar, desde essa época aqui, em que eu trabalhei por anos no kardecismo. Não trabalho mais. Continuo vendo em toda parte, exatamente, tudo o que descreve neste livro. Competição espiritual, vaidade disfarçada de mediunidade, ego travestido de missão, gente que não quer despertar, mas que quer ser reconhecida como desperta. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Hoje em dia virou quase um padrão, porque o mentor disse: todo lugar que eu vou, todo lugar que eu conheço, sem exceção, eu escuto a mesma coisa, porque o mentor disse, porque os guias mandaram, porque a espiritualidade orientou. Ou será que isso virou só uma forma elegante de validar o próprio ego? Porque assumir, gente, que isso é vontade minha, exige consciência, né? Nem tudo vem do mentor. Mas agora colocar no mentor te isenta da responsabilidade, né? De carregar essa. Não foi você que disse, né? Foi o mentor. E é aqui que entra uma coisa muito séria, que pouca gente fala dentro da espiritualidade. O ego espiritual. Na psicanálise, a gente entende que o ego, ele não desaparece. Ele só se organiza, se reorganiza. E quando ele não é visto, ele se disfarça, ele dá um jeitinho de ser visto. E um dos disfarces mais perigosos é o de iluminado, né? Evoluído, iluminado. A pessoa começa a acreditar que ela tem uma missão especial, que ela é escolhida, que ela tem acesso a algo que os outros não têm, e pronto. Ali nasce uma identidade. Ou será um personagem? E quando você tenta questionar, quando você traz consciência para isso, quando você vem com algo novo, você é cortado. Por quê? Porque você ameaça o lugar que aquela pessoa construiu. Não é sobre espiritualidade isso. É sobre território, é sobre posição, é sobre ego. E isso não adoece só quem está ali liderando. Adoece todo mundo que segue também. Porque as pessoas começam a terceirizar a própria vida. Tudo é o mentor. Se eu tô mal, a culpa é do obsessor. Tudo é trabalho espiritual. Fizeram uma cumba para você. Mas quase nada é o que eu estou fazendo comigo mesma. Já parou para pensar nisso? É ruim parar para pensar, né? Claro, belisca o ego, dá um mal-estar, dá até vontade de sair correndo desse vídeo. E deixa eu te falar uma coisa com mais clareza ainda. Espiritualidade de verdade, sem autoconhecimento, vira delírio.
A pessoa delira, vira delírio, vira fuga, vira muleta emocional. Você pode tomar passe, você pode fazer reiki, você pode limpar energias. Você vai se sentir melhor? Claro que vai. Eu adoro. Eu não só tomo passe, como também dou passe. Não só recebo reiki, como também aplico reiki. É uma delícia, é maravilhoso. Mas se pergunte, por quanto tempo? Uma semana, um mês e depois? A sua vida volta exatamente para o mesmo lugar, né? Por quê, hein? Porque você não mudou. Só por isso. Simples assim. Você não mudou nada. Energia nenhuma sustenta uma estrutura interna desorganizada, gente. E ninguém quer ouvir isso porque dá trabalho. Ninguém quer ouvir isso. Chega nessa parte, a pessoa vaza. Sai até do vídeo. Porque é muito mais fácil acreditar que alguém vai te salvar, que o mentor vai resolver, que um trabalho espiritual vai limpar tudo. Mas não vai. Não vai. Espiritualidade não é atalho, meu povo. Espiritualidade sem consciência é só fantasia, bem elaborada ainda. E tem mais uma coisa que eu preciso te dizer. Nem todo mundo que está dentro de um centro, de um grupo, de um trabalho espiritual, de uma igreja, está preparado para estar ali. Tem muita gente com feridas abertas, muito abertas, e uma mente muito desorganizada, sem base, sem estrutura, sem consciência alguma. E aí essa pessoa não melhora, porque não basta ser bonzinho. Muitas vezes ela até piora, porque além da própria bagunça interna, ela começa a absorver a bagunça dos outros por ressonância. Isso é espiritualidade? Ou isso é irresponsabilidade? Porque mediunidade não te faz especial. Na verdade, na maioria das vezes, mostra o quanto você ainda tem que se trabalhar e sustentar isso sem ego. É para pouquíssimos, pouquíssimos. Então, se tem algo que eu posso te dizer hoje é: pare de acreditar em tudo. Pare de terceirizar a sua própria vida. Pare de colocar a sua responsabilidade na mão de mentor, de guia, seja lá de quem for, da figura espiritual. Inclusive, duvide até do que eu estou falando aqui agora. Mas não duvide de forma passiva. Vai estudar, vai observar, vai ter experiência de vida, vai se observar. Porque consciência não vem pronta, não. Eu sei muito bem o que eu estou falando, mas você não sabe. Então duvide e vá pesquisar. Consciência não vem pronta. Consciência se constrói. E construir consciência é desconfortável pra caramba, mas é o único caminho real. O resto é só ilusão bem contada. E talvez seja duro demais ouvir isso. Mas continuar sendo manipulado pelo próprio ego disfarçado de espiritualidade é muito mais. Ou você desperta, ou você continua girando, 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 achando que está evoluindo, quando na verdade só está andando em círculos. Existe uma ideia muito romantizada dentro da espiritualidade que um ser espiritual fosse obrigatoriamente sempre falar baixo, sempre doce, sempre levinho, sempre agradável.
Isso é uma visão incompleta, porque a consciência, ela não opera em um único movimento. Ela se manifesta em dois vetores principais. Ela acolhe e ela corta. O acolhimento ele expande, mas o corte ele organiza. Sem acolhimento, você endurece. Sem corte, você se perde em permissividade. E é justamente neste equilíbrio, gente, que a consciência se estrutura. O problema é que quando alguém tem uma fala mais direta, mais incisiva, muitas vezes isso é interpretado como arrogância. Mas nem sempre é arrogância. Às vezes é apenas uma consciência que não participa da ilusão nem do delírio alheio. Existe um tipo de fala que não foi construída para agradar, foi construída para interromper padrões, para romper narrativas, para tirar a pessoa do automatismo, aquela chacoalhada. Isso pode incomodar, porque quando alguém fala com clareza, sem suavizar excessivamente, ela expõe aquilo que estava sendo evitado. Então, não é que a fala é agressiva, é que ela não confirma a fantasia. E dentro da espiritualidade, gente, isso é frequentemente muito mal interpretado. Mas existe uma diferença importante. A arrogância é quando existe necessidade de se impor. Consciência incisiva é quando existe clareza que não precisa convencer. São coisas diferentes. E nem todo mundo veio para sustentar uma comunicação extremamente suave o tempo todo. Às vezes a missão da pessoa passa bem longe disso. Algumas consciências vêm para a Terra com uma função mais direta, de despertar, de organizar, de apontar, de confrontar a ilusão. Não é sobre ser duro por ser duro, entende? É sobre não diluir a verdade para que ela se torne mais confortável. Porque nem sempre o que desperta é o que conforta. Na verdade, quase nunca é. Às vezes o que desperta é justamente o que interrompe o conforto da inconsciência, tá bem? Bons estudos!